Olá pessoal e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero ensinar-vos aqui a instalar corretamente o Python e também a instalar e configurar o Visual Studio Code para podermos começar então aqui a programar. E vamos fazer isto tudo passo a passo, desde o download até à configuração final, e depois também quero falar-vos aqui de alguns erros comuns que podem acontecer e também como é que vocês podem resolvê-los. Portanto, bora lá começar. Então, a primeira coisa a fazer é entrar aqui no site oficial do Python, aqui o python.org. Vocês podem vir logo aqui na parte de downloads, aqui em cima. E ao carregar aqui, vocês vão ter várias opções de download. O site, por norma, já detecta automaticamente o vosso sistema operativo, mas para facilitar um pouco a vossa vida, eu posso dizer que vocês têm aqui o Install Manager, tem aqui a versão standalone e depois tem aqui outras versões que vocês podem carregar para verificar para outros sistemas operativos. Eu aconselho-vos, para ficar mais fácil, a carreguem aqui nesta versão, que normalmente é a última versão, 3.14 do Python, e ele vai começar a baixar o fecheiro aqui em cima, como vocês podem ver. Já tinha feito aqui um teste, só para garantir que estava tudo ok, por isso é que vocês veem aqui a duplicação. Assim que assim que terminar o download, vamos então abrir o instalador e agora muita atenção, porque o que vai acontecer daqui para a frente é muito importante e se vocês não fizerem isto corretamente é o suficiente para terem problemas lá na frente. Então vamos abrir aqui o instalador e ele vai começar por abrir esta primeira janela de instalação. Então, antes de vocês clicarem em Install Now, vocês devem primeiramente marcar estas opções aqui em baixo de Use Admin Privilege with Installing Py.exe e também add Python to exe to pet. Isto vai permitir que o Python seja reconhecido em qualquer terminal. Se vocês não marcarem, vão ter erros depois no futuro e isso só vos vai trazer dores de cabeça de instalar, desinstalar. Depois então, é só vocês carregarem aqui, fazer Install Now e o resto ele vai fazer sozinho. Portanto, eu não vou prosseguir porque não vale a pena, já tenho o Python instalado no meu computador, mas vocês fazem Install Now e agora o resto é só fazer Next e fica feito. No fim, para vocês garantirem que ele instalou corretamente, vocês vão abrir a vossa linha de comandos, pesquisando, por exemplo, aqui em baixo por linha de comandos, por prompt, por CMD, e vão abrir então o vosso CMD, até podem ir, por exemplo, ao PowerShell, também podem abrir, por exemplo, o PowerShell, aqui o Windows PowerShell, enfim, qualquer um deles vai servir. Vocês vêm aqui, lá direito do rato, ou aqui deste lado, e executam como administrador. Isto, se vocês conseguirem ter acesso ao terminal, mas à partida vai dar tudo ok. E para vocês garantirem então que conseguem, fizeram uma boa instalação do Python, basta vocês escreverem aqui no terminal Python, espaço, traço, version, ok? E dão Enter. Atenção, ele vai-nos dizer aqui, é porque eu me enganei a escrever Python, é Python, version, assim. E ele, se estiver bem instalado, como vocês podem ver, eu tenho aqui a versão 3.11, que não é a versão atual, mas isso não é problema aqui no caso, até porque se eu instalar a versão atual, vai causar conflitos com outras bibliotecas que eu tenho instaladas e que são mais antigas, ok? Por todos os efeitos, se vos aparecer aqui Python e a versão que vocês acabaram de instalar, está tudo ok, quer dizer que vocês conseguiram instalar com sucesso. Já agora, se vocês estiverem a instalar em Linux, será py version, ok? Depois em Mac vocês têm por o sudo, ou se eu não me engano, Python 3, é alguma coisa assim do género, mas o importante, no fim, é que apareça sempre aqui Python e a versão que vocês acabaram de instalar. Se não aparecer aqui a versão de Python, se o comando de Python não for reconhecido, isto significa que o Python não foi adicionado ao pet. Então, para resolver isso, vocês vão precisar de reinstalar o Python, marcar a opção do Add to Pet, ou então adicionar manualmente nas variáveis do ambiente, vindo aqui, escrevendo variáveis do ambiente, editar variáveis do ambiente, e aqui vocês vão encontrar então as variáveis do ambiente. Depois então, aqui, vocês vão ter de vir a Pet, fazer editar, e vão ter de adicionar manualmente o Python aqui aos pets, e o meu está aqui, mas não adicionou manualmente, ele adicionou automaticamente, ok? Mas isto é caso depois de vocês reinstalarem, mesmo assim ele ainda não tiver a dar certo. É sempre importante que vocês façam todas estas instalações, todas estas configurações
sempre no modo administrativo para ele instalar sempre tudo na primeira, no topo da hierarquia, ok? Outro erro que pode acontecer aqui muito comum é vocês terem duas versões do Python instaladas. Às vezes o Windows vem com um Python do Microsoft Store. Isso pode causar um conflito. Então, para isso, basta vocês desinstalarem a versão mais antiga e para isso vocês só precisam de vir a definições e nas aplicações vocês vão conseguir encontrar o Python. Ok, então vocês depois podem pesquisar aqui em cima. Está a demorar um bocado aqui, mas pronto, vocês pesquisando aqui, ele aparece as versões do Python e vocês só precisam de desinstalar. Como veem, ele apareceu no terminal a 3.11, mas eu já tenho a 3.13 também aqui instalada, portanto, ou seja, mas aqui no caso nem está a causar assim tanto conflito, ainda bem. A partir daqui, o Python instalado no computador, vamos então agora para a segunda parte da instalação, que é o nosso querido Visual Studio Code. Para vocês instalarem o Visual Studio Code, a única coisa que basta fazer é entrarem aqui no site da Microsoft do Visual Studio Code e basicamente aqui vocês podem logo fazer download for Windows. Vocês também têm aqui a opção do Visual Studio Code para outras plataformas, ok? Basta carregarem aqui em baixo, vocês vão ter para Linux, para Mac, enfim, e até mesmo para diferentes versões do Windows. Mais uma vez, quando vocês baixam aqui o Visual Studio Code e vão fazer a instalação, lembrem-se, façam sempre estas instalações no modo de administrador para não haver qualquer tipo de problema. Eu não vou terminar esta instalação porque eu só quero chegar mesmo aqui a esta janela, porque mais uma vez, assim como no Python, o Visual Studio Code, como é um IDE, que é o Interface Development Environment, ou Developer Environment, nunca sei bem, fico sempre na dúvida, ele deve ser adicionado a aspectos do ambiente, porque senão isto pode causar também um conflito quando vocês instalarem extensões dentro do Visual Studio Code e tentarem até mesmo lidar com outro tipo de linguagens, ok? Portanto, vocês adicionam o pet, por defeito ele já vem aqui configurado, mas vocês configuram sempre. Vocês devem registar o code como editor para tipos de arquivos suportados, adicionar em pet, ok? Que só fica disponível após reiniciar a máquina. Portanto, quer dizer que vocês depois de adicionarem ao pet o Visual Studio Code e fazer a instalação, vocês devem reiniciar a vossa máquina e podem ainda, se quiser, adicionar uma opção de abrir com o code no menu de contexto para o arquivo do Windows. Enfim, mas isto aqui já não é uma coisa que seja propriamente obrigatória, mas pode ser recomendável vocês fazerem isso, ok? Depois então de terminar a instalação, é só fazer avançar, de terminar então aqui a instalação. O Visual Studio Code vai então ser inicializado. Quando o Visual Studio Code for inicializado, uma das primeiras coisas que vos deve aparecer é literalmente assim para vocês escolherem o tema. Como normalmente quando nós estamos a programar acabamos por passar muitas horas em frente ao computador, eu aconselho sempre que vocês escolham uns temas um bocado mais escuros, tipo Dark Modern ou Dark High Contrast, ok? Depois de escolherem os temas, vocês podem depois sempre avançar para as próximas secções. Enfim, escolhi aqui algumas configurações, podem sempre ler, não é nada que vai influenciar a programação, portanto vocês podem sempre definir, podem instalar logo o Git se quiserem, enfim. Há aqui algumas coisas que podem ser úteis para vocês, mas nada que se vocês não fizerem que vai ser prejudicial para a vossa programação, ok? Então agora vamos fazer com que o Visual Studio Code consiga reconhecer o Python. Então vocês têm aqui várias funções, vários menus dentro do Visual Studio Code. Estas extensões todas vocês não vão ter, o que vos vai aparecer no máximo vai ser até aqui o Bookmarks. Okay? Mas então, onde é que eu quero que vocês venham? Eu quero que vocês venham exatamente aqui neste ícone, que é o ícone das extensões, ok? Então vocês aqui neste lado esquerdo do Visual Studio Code, vocês vão ter os ícones das extensões, de acesso aos ficheiros, de pesquisar, de fazer depois aqui um source control, debug, mas eu quero que vocês comecem por vir aqui às extensões, ok? Clicando neste ícone das extensões, aqui é onde vocês vão instalar todas as extensões que necessitam para poder trabalhar com o Python, mas também para poder trabalhar com todas as outras linguagens dentro do Visual Studio Code. Então a primeira coisa que vocês vão procurar é procurar por Python
e vai-vos aparecer um pacote que é literalmente o pacote oficial da extensão do Python da Microsoft, que é o Python Extension Pack. E vocês selecionam ele e vêm aqui, e aqui está para mim está uninstall, mas vai-vos aparecer install. E vocês instalam este Python Extension Pack. Ele vai-vos instalar todas estas extensões em simultâneo. Às vezes pode demorar um bocadinho, também dependendo da vossa velocidade na internet e tudo mais. Ok? Isto não é algo muito pesado, mas é extremamente importante para vocês poderem fazer tudo aquilo que nós vamos fazer depois, ou que vocês venham fazer com o Python daqui para a frente. E depois disto instalado aqui, o que é que vocês podem instalar mais aqui para trabalhar com o Python? É assim, na prática, não há muito mais coisas para vocês que vocês necessitem de saber para instalar com o Python, porque o Python Extension Pack já instala praticamente tudo por vocês. Mas se quiserem, vocês podem instalar um Code Runner. Ok, é só carregar também e fazer install. Vocês podem instalar, por exemplo, estes aqui, alguns deles já passaram. Podem instalar, por exemplo, o Jinja Extension Pack, ok, que também pode ser útil para vocês, que eu acho que ele não vem aqui com o Python Extension Pack, não vem só o Jinja, não vem o Jinja Extension Pack. Mais, o que é que vocês têm mais aqui que pode vir a ser útil para vocês usarem? Assim que o Python, para já também não há assim muito mais coisas que possa vir a ser útil para vocês instalarem. Eu posso tentar ver aqui nas minhas extensões que outro tipo de extensões é que possam ser úteis, não para trabalhar com Python, mas para vocês trabalharem no Visual Studio Code, até porque melhora um pouco do interface visual, no sentido da forma como o código aparece e tudo mais, mas não estou a ver assim aqui mais nenhuma que possa vir a ser útil para vocês sem ser o Code Runner, para além do Python Extension Pack, ok? Posto isto, então o que é que vocês fazem? Vocês vêm aqui em cima em File, ou vêm aqui de lateral. Aquilo que eu aconselho melhor sempre é vocês virem aqui no lateral, que é sempre muito mais fácil. Fazem Open Folder, e aqui no Open Folder vocês vão então criar uma pasta, ou caso já tenham criado, vocês vão selecioná-la, uma pasta que tenham ou que o sítio onde querem fique armazenado tudo aquilo que vocês vão trabalhar com Python e por aí fora. E vocês então selecionam essa pasta. Eu vou, por exemplo, criar aqui uma pasta rapidinho. Ok, novo pasta. Ok, seleciono a pasta e ela automaticamente carrega para aqui a pasta do Python. Ok, depois então, o que é que vocês vão ter aqui que vai ser bastante útil? Vocês têm duas formas de criar ficheiros aqui dentro do Visual Studio Code, ok? Vocês podem, na verdade tem várias, mas há duas assim mais fáceis, que é vir aqui a File, New File, e depois aqui escolhem a extensão do ficheiro, ou então, que é aquela que eu aconselho que é muito mais rápido, é vocês virem aqui neste íconezinho, carregam aqui e automaticamente tudo aquilo que vocês criarem aqui vai aparecer diretamente na pasta do ficheiro, que eu criei agora, o Aulas Fundamentos Python. Qual é a grande desvantagem? É que vocês aqui têm de escrever manualmente a extensão, mas isso também não é uma desvantagem quando vocês ganham a prática. Portanto, a extensão para ficheiros de Python é .py, e portanto fica automaticamente criado, é só dar Enter. Viram que ele até já colocou ali o iconezinho. Vou só maximizar isto aqui para vocês verem melhor. Ele até coloca aqui o iconezinho, portanto fica muito mais fácil e muito mais rápido. A partir daí, então, vocês podem fazer o primeiro teste para verificar se isto ficou a funcionar ou não. Então, por isso, vocês fazem print. Olá, mundo, ok? Depois eu num próximo vídeo, numa próxima videoaula, eu irei então explicar o que é isto print, olá, mundo. Mas só para vocês entenderem rapidamente aqui, o print é uma forma que vocês têm em Python de imprimir conteúdo na consola, no terminal aqui embaixo, ok? Então depois de terem feito isto, vocês vêm aqui no canto superior direito, neste play, não exatamente aqui, mas vocês carregam nesta seta para baixo e vão fazer Run Python File. E se ele apresentar na consola o Olá Mundo, que vocês têm aqui dentro dos parênteses, então isto ficou a funcionar corretamente e não precisam se preocupar com mais nada para já. No entanto, é sempre bom vocês verificarem algumas coisas dentro do Visual Studio Code, porque normalmente o Visual Studio Code ele pode mostrar um erro a dizer que não encontrou o Python. Então, nesse caso, vocês têm de vir aqui abaixo e estão a ver, eu tenho aqui 3.11.
2.9. Isto é a minha versão do interpretador de Python que eu instalei há bocadinho. E às vezes ele pode não encontrar aqui dentro do Visual Studio Code. Então, nesse caso, o que é que vocês fazem? Carregam aqui e ele vai-vos abrir aqui para vocês escolherem. Porque nesse caso, se não tiver isto aqui, o que vai estar aqui escrito é Select Python Interpreter. Então vocês carregam aqui em cima do Select Python Interpreter, vêm aqui e escolhem a versão do Python com a qual vocês querem trabalhar, ok? Neste caso, será a versão que vocês acabaram de instalar, é só carregar aqui e ele vai automaticamente buscar. Outro tipo de erros que podem acontecer aqui dentro é ele literalmente não encontrar o Python dentro do Visual Studio Code. Então, se ele não encontrou o Python dentro do Visual Studio Code, nem aqui, vocês vindo aqui e ele aparecendo aqui, vocês devem então verificar se o Python está mesmo na PET ou se escolheram o interpretador certo. Então, nesse caso, vocês devem primeiro vir às variáveis do ambiente e fazer aquele processo que eu vos expliquei há bocadinho, ok? Depois, outra coisa muito importante é que vocês podem, por exemplo, quando procuram aqui nas extensões, procurar por Python, ele pode não apresentar a extensão, ok? Então, se ele não apresentar a extensão ou as extensões aqui do Python Extension Pack, muito provavelmente isto pode ter a ver com um problema na vossa rede, então é muito provável que vocês tenham de reiniciar o Visual Studio Code ou então, nesse caso, reiniciar o computador e se mesmo assim não resultar, vocês vão ter de instalar as extensões manualmente pelo site das extensões do Visual Studio Code. É só procurar no Google e aparece automaticamente. Outro erro muito comum que pode acontecer é um erro ao correr aqui o print, como eu acabei de fazer. Okay? Quando vocês correm o print, é muito comum que acabe por não aparecer nada aqui em baixo ou que ele simplesmente não corra. Isso quer dizer que vocês não guardaram o fecheiro como .py ou o fecheiro está guardado como .txt ou outra extensão qualquer. Portanto, verifiquem sempre aqui a extensão do fecheiro. Mesmo que vocês venham aqui a File, New File, Python e tenham a criar o fecheiro assim, o que acontece é que vocês não vão conseguir fazer com que ele vá corretamente para o terminal porque o fecheiro está como não guardado, estão a ver? Ou seja, não tem o nome atribuído nem nada. Então o que é que vocês devem fazer? Vocês devem primeiramente garantir que o autosave está ativado, vem aqui a File, Autosave, e depois então devem criar um nome para este fecheiro. Portanto, vocês devem vir aqui a File, Save, e ele vai automaticamente pedir que vocês deem um nome. Vocês guardam, e pronto. E agora, quando ele aparecer aqui em baixo, aí sim, vocês conseguem correr sem qualquer tipo de problemas. E pronto, malta, é isto. Tão simples como isto, não há. Agora vocês têm o Python instalado, o Visual Studio Code prontos para poder programar. E no próximo vídeo depois então eu vou começar aqui a escrever os nossos primeiros programas, a explorar aqui algumas variáveis, operadores, estruturas básicas. Lógico, se tiverem sempre algum erro que eu não mencionei aqui, podem sempre deixar nos comentários, vir partilhar comigo para que eu também vos possa ajudar. Meus queridos, muito obrigado por terem assistido este vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam para compartilhar e partilhar com quem vocês acham que este tipo de conteúdo pode ser verdadeiramente importante e pode acrescentar bastante valor, meus queridos. Por isso, muito obrigado por terem estado aí e, antes de dizer até à próxima, se quiserem evitar problemas futuros, eu recomendo sempre, depois de instalar o Python e o Visual Studio Code, que vocês reiniciem a vossa máquina para garantir que o sistema reconhece tudo corretamente, meus queridos. E agora sim, um beijo e um queijo e até ao próximo vídeo. Tchau!